Olá pessoal, nós vamos discutir todas as mudanças que foram implementadas pelas diretrizes de 2015, voltadas para o suporte básico e avançado de vida. Então, vamos conosco nessa discussão? É isso aí, aqui é o professor Romulo Passos, nós somos aqui enfermeiros aqui do site romulopassos.com.br, sou enfermeiro do Hospital Universitário da UFPB e nós estamos aqui com a convidada especial, nossa professora, ela que vocês já assistem às aulas dela e acompanham aí com bastante empolgação, Jamile Torres, também enfermeira. Seja bem-vinda, Jamile, dá mais esse bate-papo aí. E o tema agora é da maior importância, né? Exatamente, muito importante e atualizado, né? Porque foi uma diretriz que foi lançada no último dia 15 de outubro e nós vamos discutir todos os pontos, as mudanças e reaver alguns pontos que já eram trabalhados desde 2010, mas que tiveram uma atualização agora também, em 2015. Jamile, você acha que esse tema, ele é importante tanto para a população em geral, que é de interesse coletivo, né, da humanidade, como também no caso dos nossos alunos que nos acompanham para o concurso? A importância desse tema para o concurso, nós verificamos que todas as provas de enfermagem cobravam o tema das diretrizes de 2010. Agora, com as diretrizes de 2015, isso aí vai despencar nas provas ou não, Jamile? Com certeza. E principalmente porque houveram-se algumas mudanças, que essas mudanças devem ser implementadas, como você mesmo disse, não só para os profissionais de saúde, mas para a população em geral, né? Visto que essas emergências elas podem acontecer a qualquer momento e devem sim ser de conhecimento. Então, há necessidade de treinamentos, há necessidade de uma atualização e é isso que a gente está querendo implementar através dessa aula, né? O início dessa implementação e essa atualização em relação às novas diretrizes voltadas para o suporte básico e também para o suporte avançado. Então, essas questões, elas com certeza vão cair bastante nos próximos concursos. Essas atualizações vão ter várias pegadinhas para o aluno em comparação aos temas que já eram trabalhados desde 2010 e é muito importante que o aluno ele esteja direcionado para essa nova atualização. E vamos aí, gente, sem perder tempo, para a nossa aula aí e nosso debate sobre o suporte básico de vida. De forma inicial, nós tivemos as mudanças aí, né, Jamile? Na inclusão da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar, né? Exato. Nós já tínhamos essa cadeia, né, de sobrevivência, como é conhecida. Nós podemos até verificar que essa implementação da nova cadeia intra-hospitalar, ela é de grande importância, porque nós verificamos que a parada, ela realmente não acontece somente no ambiente extra-hospitalar, mas também no ambiente intra-hospitalar. E de forma muito comum, deve ser feito, alguns parâmetros devem ser realmente colocados para a equipe como um todo, para que essa parada ela seja evitada, ou se ela realmente ocorrer, quais os pontos que devem ser direcionados para que essa parada seja revertida. E qual é a principal diferença que a gente pode verificar nessas cadeias de sobrevivência, né? A cadeia voltada para o intra-hospitalar, né, para a parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, que é a primeira que vocês podem verificar nessa imagem, é justamente voltada para vigilância e prevenção. Ou seja, evitar que essa parada ela venha a ocorrer. E como é que a gente pode evitar que essa parada ocorra? Existe também uma atualização nessa diretriz que é voltada para o time de resposta rápida. O que seria esse time? Seria um acoplado de profissionais, né? Alguns profissionais da área médica, da área de enfermagem, enfermeiro, o fisioterapeuta, que vão estar trabalhando em conjunto e vai ser uma equipe treinada, voltada para esse tipo de situação. Então eles vão ter esse direcionamento para identificar esses pacientes que tenham algum tipo de deterioração clínica, seja ela aguda, para que evite que esse paciente ele venha a desenvolver a parada. No entanto, se o paciente desenvolver a parada, eles também vão intervir de forma mais adequada para que essa parada ela seja revertida. Então essa é a principal mudança, né, a principal alteração que nós vemos nessa cadeia de sobrevivência. Visto que os outros passos eles vão ser bem semelhantes. Acionar o serviço de emergência se ele já não tiver unidade de emergência voltada para esse tipo de alteração, esse tipo de parada cardiorrespiratória, alteração cardiovascular. A RCP de qualidade, então não adianta fazer uma massagem que não seja de alta qualidade, então é por isso que a gente está fazendo essa atualização. E precoce, né? Exatamente, que a gente vai ver mais à frente, justamente o que é que tem que ser enfatizado, né? Que as compressões elas continuam com a ênfase maior. A questão da desfibrilação, o quanto antes deve ser implementada também, então a utilização dos DEAs, desfibriladores externos automáticos, para que seja verificado se o ritmo é chocável e se há necessidade desse choque. E um dos pontos bem importantes que essa cadeia sempre trouxe desde 2010 no extra-hospitalar e que agora ele também traz no intra-hospitalar,
que é o encaminhamento desse paciente a um laboratório de hemodinâmica, né, como ele descreve na diretriz, ou seja, uma unidade mais voltada para intervenção coronariana, ou ainda, né, e posteriormente para a UTI, que seria a unidade de cuidados especiais intensivos, para esse paciente que precisa desse cuidado mais intensivo no pós-parada. Isso mesmo. Na cadeia de sobrevivência de 2010, nós tivemos uma ênfase nova, que era na pós-PCR, né, nos cuidados, tanto na parte hemodinâmica, como você falou, e em UTI, para ter um risco aí grande da pessoa ter uma nova parada. Exato. E a gente tem que ter um monitoramento e um cuidado aí intensivo, né, Jamile? Exato, por isso que o paciente precisa de uma vaga de UTI no pós-parada para que seja mantido, né? A gente vai ver mais à frente também alguns pontos do suporte avançado de vida que são necessários para esse paciente pós-parada. Então, esse cuidado ele vai ser melhor implementado na unidade de terapia intensiva. E é importante, né, gente? Como vocês podem perceber aí, ó, tá aí. PCR, parada, né, cardiorrespiratória, da ressuscitação, intra-hospitalar e tem PCR extra-hospitalar. Então, nós verificamos, né, Jamile, que a maior quantidade de paradas hoje, se a gente for observar, pode acontecer no próprio hospital. Se já são pacientes clínicos, debilitados, com um estado deteriorado, então a gente tem uma incidência altíssima. E aí, acertadamente, a Associação Americana do Coração colocou isso aí agora hoje como prioridade, fazer a integração da cadeia de sobrevivência, não apenas no eixo hospitalar, mas também no eixo hospitalar, porque há a necessidade desse time de resposta rápida, como você falou, não quer dizer que nós profissionais que estamos no setor não vamos atuar na parada. A gente continua atuando, mas se tiver um time de resposta rápida para prevenir, vigiar e atuar em uma parada cardiorrespiratória de uma forma mais efetiva, de uma forma mais capacitada, isso vai potencializar as ações a nível hospitalar. Exatamente, justamente para isso que esse time ele vem sendo, né, trabalhado e vem sendo batida essa tecla em relação a esse time de resposta rápida que deve ser implementado em todas as unidades hospitalares para que realmente essa parada ela seja revertida. E também vocês aí que estão assistindo esse vídeo de estar levando essas informações para o nosso dia a dia do trabalho, porque não é que temos um time de resposta rápida que a gente não vai ter a responsabilidade de estarmos aí atualizados e estarmos aí com todas as ações realizadas, né? Porque é um conjunto, são todos os profissionais a nível intra-hospitalar e a nível extra-hospitalar, toda a população envolvida, né, Jamile? Exato. Que até a gente pode verificar na imagem das cadeias que tem uma ênfase para os profissionais, né, no caso da parada intra-hospitalar, mas para os socorristas leigos na extra-hospitalar. Então, no Brasil a gente ainda tem essa dificuldade, né, desse treinamento, dessa conscientização da população em relação à necessidade dessa informação ela ser adquirida, de ser repassada de forma adequada, em treinamentos que realmente sejam de apreensão e não de repasse, que não vai ter uma resposta adequada. Então, nós verificamos que nós ainda temos sim essa dificuldade no nosso país em relação a esse treinamento para o socorrista leigo, mas que cabe, essa responsabilidade deve ser também do profissional de saúde, seja ele trabalhando na unidade hospitalar, seja ele trabalhando na unidade básica, para repassar essas informações e estar sempre conscientizando a população da importância, né, dessa resposta rápida, não só do time que está lá dentro do hospital, mas também da população em geral e dos profissionais que atuam no extra-hospitalar. Então nós temos a meta aí, Jamile, de chegar a 1 milhão de visualizações nessa aula, porque já é uma forma de contribuição importante sobre essas ações que a gente precisa tomar, não só o profissional, como também o enfermeiro. Então vamos lá, pessoal, vamos curtir aí, compartilhar o vídeo, comentar, colocar aí no Facebook aí o link do vídeo, compartilhar com a população em geral aí essas informações nossas, que são técnicas realmente para os profissionais de saúde, mas que também são relevantes para a população em geral, que nós vamos fazer aqui uma explicação aqui bem detalhada, né, Jamile? Exatamente. Então nós verificamos, gente, agora verificaremos o resumo aí desses componentes aí, de RCP de alta qualidade para o suporte base de vida de forma atualizada. Vejamos aí de que forma que a gente tem. Segurança do local continua, né, Jamile? Exato. E é redobrada, né? Tem que ser sempre batida essa tecla, né? Porque a gente sempre tem que estar priorizando essa segurança. Não adianta implementar os cuidados se não houver segurança para o profissional e para a vítima no extra-hospitalar. Verificar a responsividade da vítima, né? Sempre focando se o paciente pulso central, verificar a presença ou a ausência da respiração, se o paciente está em gaspe. Então, sempre está verificando essa responsividade para que a gente possa identificar se o paciente está em parada cardiorrespiratória, parada respiratória, quais são as ações que a gente vai tomar a partir daquela avaliação. Nós sabemos, gente, que a população tem uma dificuldade de identificar uma gaspe, né? Que de achar que a pessoa está ou não respirando. Então a gente tem que ficar atentos, né?
em relação à GASP é uma respiração que não tem efetividade. Exato, são movimentos que não tem não tem, né, uma efetividade ali, né? Não tem uma oxigenação adequada. Então, vai ser necessário sim a identificação desse GASP, porque é uma prática que a gente tem que estar sempre atento, porque vai estar sempre presente nesses pacientes que podem estar em parada. E a partir do momento que a gente verifica essa responsividade, a gente já faz o acionamento do Serviço Médico de Emergência, né? Que no Brasil a gente conhece como SAMU, que é o Serviço Médico Móvel, que vai estar mais direcionado para o extra-hospitalar, né? E esse acionamento, a própria diretriz traz, agora em 2015, mais voltada para a era do celular, né? Que é essa era em que o socorrista, seja ele leigo ou um profissional de saúde que vai estar oferecendo, né, aqueles cuidados de RCP, aquele primeiro cuidado para aquela vítima, vai estar podendo fazer esse acionamento sem se deslocar, ou seja, enquanto ele faz a verificação, ele já pode acionar através do celular esse serviço médico de emergência. E ele fala até da utilização do alto-falante, ou seja, a pessoa que vai estar prestando socorro vai estar fazendo essa comunicação sem estar precisando da utilização das mãos, ou seja, se ele está sozinho, ele já pode estar verificando o pulso, já pode estar verificando a presença ou ausência da respiração através da inspeção e de outros pontos que também estão sendo observados, e já pode começar a RCP enquanto aciona. E até mesmo o regulador, que no caso ele trata como atendente na diretriz, já pode ir orientando, né, essa pessoa que está prestando esses cuidados. Enquanto ele faz esses cuidados, ele pode estar ouvindo as orientações do atendente e está prestando já esses cuidados. Então a gente vê que a tecnologia, a tecnologia vai avançando e também vai ajudando, não só a população em geral, porque muitas vezes a gente sabe que a primeira pessoa que vai chegar no local, principalmente quando se fala de extra-hospitalar, é a população em geral, mesmo com toda a agilidade desse serviço médico do SAMU, como a gente vê no Brasil, vai ter sempre a população que vai chegar primeiro, porque foi ela que acionou, né? Então a gente sempre tem que estar repassando essas informações para a população em geral, para as pessoas que são leigas, que elas também vão estar presentes, elas vão ser fundamentais nesse atendimento. E esse acionamento, que ele está aí reforçado pela nossa tecnologia, com Viva Voz no celular, a gente já pode estar conversando com o operador do SAMU e já fazendo as primeiras medidas, porque a gente tem que ganhar tempo e otimizar, né? Que é justamente um dos pontos que eles trazem também na diretriz, que é justamente essa abordagem mais dinâmica, né? E que antes a gente, claro, ele sempre trouxe essa dinamicidade em relação aos cuidados da ressuscitação. Mas que ele trouxe ainda mais ressaltado justamente porque, à medida que vai se verificando o pulso, já vai começando a RCP, então essa coisa mais dinâmica, que eles até chamam de coreografia da ressuscitação, é indicado justamente para que, à medida que seja acionado, já seja começado também os cuidados de ressuscitação, não se retarde ainda mais esses cuidados. Não é linear como parece aí no nosso gráfico, ele é dinâmico, ele é recorrente e são feitos simultaneamente quando possível, né, Jamila? Temos aí, gente, avaliar a respiração e checar o pulso, né? Que vai ser mantido, como a gente sempre fez, sempre prezar pelo pulso central, né? Porque podem ter algumas alterações que podem fazer com que o pulso periférico esteja alterado e não necessariamente uma alteração hemodinâmica sistêmica. Então, por isso que é na carótida que a gente vai pulso fazer central, exatamente. Então, gente, nós temos também aí as compressões torácicas e as ventilações que são aí reforçadas mais ainda, né, Jamila? As compressões torácicas. Elas continuam sendo enfatizadas, né, que quando o socorrista ou o leigo não puder oferecer as compressões torácicas e as ventilações, que ele foque nas compressões torácicas. No entanto, eu trouxe as compressões torácicas junto com as ventilações, justamente para que vocês possam visualizar que quando houver a possibilidade, a ventilação junto com a compressão ela é indicada. Porque você vai estar oferecendo não só a oxigenação de uma forma adequada para todo o corpo, como também uma ventilação adicional que vai também estar ajudando o paciente nesse momento. Então, sempre estar focando nas compressões, mas quando possível, sempre necessária a utilização também das ventilações. Que vai ser numa compressão que a gente vai ver agora mesmo, né? Que no caso dos adultos, a gente vai usar 30:2, ou seja, 30 compressões para 30 ventilações. No caso do socorrista, a gente indica até, no questão do boca a boca, que é bem conhecido, que tem um dispositivo de proteção, né, Jamila? Exato, se for fazer. Apesar da gente querer sempre ajudar, né, a vítima, mas o ideal, como a gente disse, a gente volta lá para aquele primeiro ponto, segurança. Né? Porque a segurança para o profissional ela tem que ser adequada. A gente não sabe
como aquele paciente se importa, se ele tem algum tipo de comorbidade, se ele tem algum tipo de alteração que pode ser transmissível e pode oferecer algum risco para o socorrista, né, para o profissional que está fazendo aquele atendimento. Então, o ideal é sempre fazer a utilização de algum dispositivo de segurança. E, na dúvida, né, não sabe o que fazer, não tem o dispositivo, foca nas compressões. As compressões. E o profissional de saúde tiver, não necessariamente já na parte respiratória avançada, numa via aérea avançada, que seria a intubação, por exemplo, fazer com a bolsa máscara válvula, com a AMBU, que já tem no serviço de pré-hospitalar, né, Jamil? Exato, que é uma forma bem efetiva de fazer, junto com o oxigênio. Conecta o oxigênio já lá na ambulância do SAMU, na unidade de suporte básico avançado. Na suporte avançado já faz a intubação, né? Na suporte básico, que é só o técnico de enfermagem com o enfermeiro, muitas vezes ele pode fazer esse AMBU junto com o oxigênio e já faz as ventilações, 2 ventilações, porque ainda não é suporte avançado de respiração. Exato. Então, aí, falando ainda de suporte básico. Então, a gente está falando ainda do bolsa válvula máscara, do reanimador manual, que vai estar direcionado realmente para essa respiração. É uma ventilação positiva, né? Pressão positiva, mas ainda não uma via aérea avançada. Olha aí, nós estamos aí agora diante de uma das mudanças que serão mais cobradas em provas e concursos e que são importantes para a gente adotá-las no nosso dia a dia, que é a frequência que continua, né, Jamil, no mínimo 100 por minuto, mas nós temos agora um limite, que são 120 por minuto. Por que, Jamil, a gente não faz menos que 100 e mais que 120? Então, foi verificado que a frequência mínima de 100 era o ideal para que, dentro de um minuto, né, houvesse uma circulação adequada para todo o organismo. No entanto, quando a gente tinha o algoritmo 2010 de no mínimo 100 e não tinha um limite máximo, alguns socorristas, alguns profissionais estavam implementando uma frequência muito aumentada, ou seja, 140, 130, 150 compressões por minuto. Então, o que é que estava acontecendo? À medida que a frequência aumentava, ou seja, a quantidade de compressões aumentava, a efetividade vinha a diminuir. Ou seja, não havia retorno total do tórax, ou não havia uma profundidade adequada, não havia uma compressão rítmica, que a gente sabe que tem que ter um ritmo adequado para poder caber dentro de um minuto tantas compressões. Então, foi verificado através dos estudos, né, visto que as diretrizes elas são baseadas todas em estudos randomizados, em estudos orientados, muitos que são acompanhados durante anos. Então, não é uma coisa que alguém acorda Exato. E simplesmente decide, não, acho que agora eu vou querer que seja de 100 a 120, porque eu acho que é mais bonito. Tudo baseado no estudo, tudo baseado em artigos e em estudos que são acompanhados, são estudos sérios. Então, essa diretriz demorou 5 anos para ser publicada, porque é o tempo que eles precisam realmente para verificar todos esses pontos que devem ser ou reforçados e atualizados, como a gente já discutiu alguns, ou simplesmente modificados. Então, eles verificaram que tinha necessidade de ter um limite máximo, para que essas frequências, essas compressões, elas não fossem menos efetivas, e sim efetivas do modo que a quantidade máxima fosse determinada. Então, agora a gente tem um mínimo de 100 e um máximo de 120. Né? É um limite máximo que a gente também agora vai ter que estar respeitando para ser mais efetivo. Importante. E também a profundidade que a gente tem no adulto, no mínimo 5 centímetros, né? Nós temos agora aqui o máximo, porque se for muito profundo, Jamil, pode levar tanto a lesões, com fraturas de costela, da parte externa, como também a compressão ela não vai ter efetividade, não vai conseguir fazer o débito cardíaco, não vai conseguir fazer a contração do coração de forma adequada. Então, o limite é 6 centímetros. Exato. Antes a gente já tinha essa profundidade mínima, né, de 2 polegadas, que se refere justamente aos 5 centímetros. A gente não utiliza muitas polegadas no nosso país, mas como é uma diretriz internacional, ele sempre traz essa quantidade, essa profundidade em polegadas. Então, antes a gente já tinha esse limite mínimo de 5 centímetros e agora ele diz que a gente não pode exceder 6 centímetros, justamente pelo que você acabou de falar, os danos que podem ocorrer com essa profundidade. Então, gente, nós temos aí alterações importantes que são relevantes, que a gente precisa aí ficar ciente delas. Então, olha aí um exemplo aí das nossas compressões que devem ser adequadas. Já a gente vai ter que colocar uma gravura, né? Exato, uma a gente imagem vai mostrar como é que essa compressão deve ser feita de forma efetiva, posicionamento, para que ela corra realmente de forma adequada. É isso aí. Você, gente, que está assistindo a gente, pega a pipoca, refrigerante não, que a gente falar aqui de RCP e pedir a pessoa para tomar refrigerante. Não pode, até porque né, a pipoca é antioxidante, mas o refrigerante ele vai causar muitos problemas, então é melhor tomar uma água ou um suco natural. Um suco, uma fruta, sente aí, chama o seu namorado, chama o seu marido, chama os
os meninos aí da pré-escola aí, até uma forma aqui de interagir com a criança, adolescente, né? Exato. A gente sabe que a realidade norte-americana traz isso desde a infância, desde né? A infância. Diferente do Brasil, que muitas vezes a gente tem que entrar na universidade para poder conhecer conceitos básicos de reanimação. Então isso pode acontecer a qualquer momento, vai ser importante. Então vamos fazer isso aqui, esse vídeo, vamos aqui fazer aqui um momento importante aí de capacitação e de debate que a gente está aprendendo com vocês também, nos comentários que vocês vão fazer aí no vídeo que a gente vai estar respondendo, né, Jamile? Exatamente. E vamos seguindo aqui, olha, nós temos aí também uma confirmação, uma ratificação aí importante da desfibrilação precoce, né, Jamile? Exato, a desfibrilação precoce ela é mantida, como a gente já viu na cadeia de sobrevivência, né, a gente viu no início da nossa discussão, e a questão da reafirmação, né, da sequência CAB. A sequência ela é mantida. A gente sabe que a sequência antiga de 2005, ela trazia a abertura de vias aéreas, respiração e posteriormente a circulação. Mas foi verificado que o que é mais importante no paciente comparado é realmente a manutenção, o retorno da circulação. Então houve essa reafirmação, né, desde 2010, que a gente já reforça isso, que o ideal é a gente começar com a circulação. Então a gente não vai chegar verificando se o paciente está com obstrução de vias aéreas, a gente vai verificar se o paciente tem pulso. Tem pulso. Se o paciente tem pulso, a gente vai agora seguir outros pontos que também devem ser verificados. Se não tem pulso, Jamile, já vai começar já com as compressões. Depois vai fazer a abertura de vias aéreas, vejam aí, gente, no ar. Abertura de vias aéreas que tem a elevação do ângulo da mandíbula ou a inclinação aí do mento com a elevação aí, com a extensão da cabeça. Essa é uma forma de abrir vias aéreas que não é só corpo estranho que nós podemos ter. Por exemplo, ter um objeto estranho que esteja provocando uma parada respiratória. E o objeto pode ser uma secreção, né? Uma secreção. E tem também a queda de língua, né? Que é o mais importante. Que é o mais importante, mas é recorrente, né? Exato. Que a língua ela vai cair devido à inconsciência e ela vai impossibilitar a passagem de ar pelo sistema respiratório, pela faringe, que é a comunicação entre o sistema digestivo e o sistema respiratório. Depois a gente tem as ventilações, que são duas. Essa sequência, né, gente? 30 compressões, verificar vias aéreas, 2 ventilações e seguir esse ciclo, né, Jamile? Exato. Sempre está verificando isso. O paciente não tem pulso, já começa as compressões. E um ponto que a diretriz de 2015, a de 2010 já trazia, a 2015 reforça, é a questão da desfibrilação precoce. Então, por isso a importância de ter a disponibilidade do DEA, né, com o desfibrilador externo automático, porque ele já vai estar verificando o pulso, já vai ver se o pulso, se aquela alteração de pulso, né, se é uma fibrilação ventricular, se é um taquicardia ventricular sem pulso, se é um ritmo chocável. Então, a partir do momento que ele verifica, ele já vai estar, enquanto você está fazendo as compressões, ele já vai estar fazendo essa avaliação e vai indicar o choque. É claro que existem, nós ainda não temos esse desfibrilador disponível em todos os ambientes de grande circulação como era indicado, mas o serviço médico de emergência que vai fazer o suporte básico, que vai estar naquele local sendo acionado, também vai poder estar disponibilizando esse equipamento, e a questão das compressões que pode ser feita por qualquer pessoa até que esse serviço médico chegue ao local. E quando a gente vai fazer a desfibrilação, a gente não vai interromper o ciclo para montar equipamento, toda aquela morosidade. Eles são sincronizadas as ações. À medida que está fazendo as compressões, já está ali instalando, e aí só vai interromper mesmo quando for necessário, que é na hora da desfibrilação, né, Jamile? Exato, que aí ninguém pode estar tocando no paciente para evitar o choque conjunto. Então nós temos aí que as compressões, a relação de compressão de forma atualizada. Nós temos inclusive um vídeo aí no YouTube que nós gravamos esse ano, 2015, sobre o suporte básico e avançado de vida, né, Jamile? Exato. E aqui é uma atualização, fiquem atentos, galera. Então temos aí que para adulto continua aí 32, se for 1 ou 2 socorristas, né? Crianças, nós temos aí 32, 1 socorrista, e 15 2 se tiver 2 socorristas, né, Jamile? Tá? A relação, gente, de compressões para ventilações. Eu vou fazer 30 compressões, 2 ventilações. Eu vou fazer 15 compressões, 2 ventilações, se forem 2 socorristas, porque um vai ficar nas compressões e o outro na ventilação. Bebês nós temos aí que é a mesma de criança, né, Jamile? Exato, que são os bebês menores de 1 ano, mas isso a gente não está incluindo os neonatos, né? A gente vai ver que os neonatos eles têm uma particularidade, mais à frente a gente vai discutir essa particularidade que vai estar diferenciada justamente porque as causas, na maioria das vezes, não vão estar relacionadas à parada cardíaca, não vai estar relacionada ao sistema cardiovascular e sim ao sistema respiratório. Então a gente vai discutir um pouco mais na frente. E os bebês, eles menores de 1 ano, que são os lactentes, que a gente conhece como lactente, eles vão ter a mesma relação
das crianças. 30 para 2 com socorrista e 15 para 2 socorristas. Então, gente, nós temos aí, é interessante saber que bebês, fala do lactente, crianças acima de 28 dias. Do neonatal, do recém-nascido, a gente tem uma especificidade que a gente vai falar logo à frente. Crianças acima de 1 ano, né, Jamile? Exato. Crianças acima de 1 ano e adolescentes, né, também vão entrar dentro dessa... Agora, claro, a gente vai estar sempre fazendo essa avaliação. Existem adolescentes que já têm um porte de um adulto, né, e que realmente já vão estar se incluindo na outra categoria. Então, sempre vai variar de acordo com o olhar clínico durante a parada cardiorrespiratória. Não adianta a gente dar uma receita de bolo, porque não adianta, não vai ter uma receita para todos os pacientes. Exatamente. A gente vai ter um direcionamento, né? As diretrizes trazem justamente isso, um direcionamento em relação a cada vítima, a cada faixa etária. Mas existe também a avaliação clínica durante a ocorrência. Isso mesmo, gente. Então, e a profundidade, como nós falamos, 2 polegadas no adulto, no mínimo, sempre lembrar, né? E não exceder a 6 centímetros. Na criança, continua da mesma forma, né, Jamile? Exato. No mínimo, 1/3 do diâmetro anteroposterior, ou seja, esse diâmetro que a gente tem do tórax, né, da região anterior até a região posterior. Do nosso, para ser bem claro, do nosso externo aqui até a nossa coluna vertebral lá. Então, esse diâmetro, 1/3, ou seja... Você vai ter uma profundidade, é como se você dividisse, né, essa distância em 3 partes e você vai ter a profundidade de 1/3, ou seja, de uma dessas 3 partes você vai ter a profundidade. E a gente tem que ter sempre esse cuidado, porque é o mínimo que a gente vai fazer, no caso dos adultos, de 5 centímetros, porque é o mínimo que é necessário para que você chegue a comprimir o coração para que ele possa distribuir, né, esse volume sistólico para todo o organismo. E não exceder esses 6 centímetros devido ao risco de danos. Já na criança, você vai ter no mínimo 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, ou seja, como a gente já discutiu, cerca de 2 polegadas, que equivale a 5 centímetros. E a gente ainda tem que ter sempre essa atenção, porque nos bebês vai ter uma redução, né? Como a gente sabe, o porte da criança é menor, então você não vai fazer com profundidade, do mesmo profundidade que você faria no adulto, porque o porte de um bebê é diferente de um porte de um adulto. Então nós vamos ter, do mesmo jeito, 1/3 do diâmetro anteroposterior, que normalmente equivale a 1,5 polegadas, que 4 centímetros. 4 centímetros. Então, no mínimo, então verifiquem as observações. Então, outras alterações que a gente tem importante é sobre as vias aéreas superiores, né, Jamile? A via aérea avançada, né, que é justamente o suporte avançado da via aérea. Quando a gente tem uma via aérea já avançada, o que a gente vai fazer? Houve uma mudança, né, que anteriormente a gente fazia aquela diferenciação entre 6 a 8, a cada 6 a 8 segundos a gente fazia uma ventilação. E agora, né, o suporte básico já traz que vamos fechar em apenas 6 segundos. São 6 segundos, gente, uma ventilação que equivale a quantos por minuto? Só a gente multiplicar, né, Jamile? Exato. Então, a cada minuto a gente vai ter 10 ventilações. E antes era 8 a 10, então Isso. agora é 10. Então 6. Isso aí simplifica até para forma de capacitação do socorrista, né? E foi justamente por isso que a diretriz diminuiu. Eles viram que acabava que tinha a mesma finalidade, tinha a mesma resposta, mas que ficava mais difícil das pessoas memorizarem, então ele achou melhor focar na respiração a cada 6 segundos. Então a cada 6 a 8 segundos agora é a cada 6 segundos. Ou seja, antes era de 8 a 10 ventilações por minuto, agora é 10 ventilações por minuto. Lembrando que são assíncronas com as compressões, no caso aí, né, Jamile? Isso, a gente já vai ter uma via aérea avançada. Uma intubação, por exemplo. O paciente já vai estar intubado, já vai estar com a via aérea realmente definitiva, né, naquele momento. Então, o que a gente vai fazer? Vai focar nos 2, mas não precisa eu parar a minha compressão para fazer a ventilação. Eu vou continuar as compressões, né, que eu vou seguir aquela regrinha de 100 a 120, com uma profundidade de no mínimo 5 e no máximo 6, e vou ter uma ventilação com a via aérea avançada de 6 a cada 6 segundos. Eu vou implementar uma ventilação que vai durar 1 segundo. Exemplificando, a pessoa está com uma intubação, está recebendo oxigênio, gente. Já é um oxigênio que é importante. Então, já está com esse problema, já de certa forma, não resolvido, mas já está potencializado. Aí está fazendo a compressão de forma assíncronas com as ventilações, ou seja, elas são ininterruptas. E as ventilações é como se fosse um ambu. A gente pega um ambu e vai fazer a ventilação para dar um suporte
maior, né, Jamile? Exato. O reanimador manual, né, que é conhecido popularmente como AMBU, ele vai ser utilizado justamente para isso, para promover essa ventilação positiva, né, com pressão positiva para o paciente entubado. Então, eu não vou ter necessidade de interromper as minhas compressões. Então, eu vou fazer as compressões, como a gente já discutiu, com aquela frequência que vai estar de 100 a 120, com uma profundidade de 5 a 6 centímetros, no mínimo 5, no máximo 6, e a ventilação, uma ventilação a cada 6 segundos. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ventila. E isso vai justamente levar a 10 ventilações por minuto, que é a frequência respiratória que o paciente vai precisar naquele momento. Então, gente, isso é importante. E o posicionamento das mãos, como a gente sabe, no adulto, são as duas mãos sobre a metade inferior do externo. Isso é bem conhecido, a gente vai mostrar uma gravura para vocês. A criança até um ano, de um ano até a puberdade, que é o que se caracteriza criança, né? Isso. Então a gente vai ter aí as duas mãos ou uma mão, no caso se for uma criança pequena, né? Isso vai ser opcional, né? Você pode até usar as duas mãos desde que a força utilizada seja menor. Então algumas pessoas preferem uma mão só porque elas conseguem regular melhor a força que vai estar sendo utilizada. Se forem crianças pequenas, muito pequenas. E os bebês menores de um ano, aí nós vamos ter aí, se for um socorrista, né, Jamile? Isso, 2 dedos no centro do tórax, abaixo da linha mamilar. Porque como ele vai estar sozinho, ele vai conseguir fazer a compressão com esses 2 dedinhos, que aí sempre vai ter que igualar. Se tiver 2 dedos muito diferentes de tamanho, você vai ter que igualar para eles. Né, ou você pode usar esses 2, né, o anelar e o médio, se for mais fácil, ou esses 2 dedos, o indicador e o médio. No caso, para fazer essa compressão, logo abaixo da linha mamilar, você vai traçar uma linha, abaixo dessa linha vai colocar os 2 dedos e você vai estar lateralmente ao paciente, porque o mesmo socorrista vai comprimir e vai ventilar. Então ele precisa estar lateralmente ao paciente. Já quando você tiver 2 socorristas, um vai estar atrás da cabeça, que vai ser responsável pela ventilação, e o outro vai estar à frente do paciente, no caso do bebê, fazendo a compressão com os 2 polegares que podem estar justapostos, assim, né, um sobre o outro ou justapostos, né, e vai ter o apoio, né, do restante dos dedos no tórax. Você não vai comprimir o tórax com essa mão, mas você vai servir de apoio para que durante as compressões você tenha um apoio. Então, o local mesmo, abaixo da linha mamilar. É mais confortável e mais efetivo. Os 2 dedos do polegar, né, no bebê. Esse tipo de reanimação, como a gente pode ver na figura, ele é mais confortável e é mais efetivo. Você tem uma segurança maior e tem uma efetividade maior. No entanto, quando você está sozinho, não tem como fazer isso, porque aí você não teria como fazer você não vai parar para fazer a ventilação. Então, veja ali que tem os 2 socorristas, um fazendo compressões com os polegares, e lá acima da cabeça nós temos outros socorristas fazendo a nossa ventilação, não é isso? Pressão e aqui nessa imagem à esquerda a gente tem o posicionamento aí correto para a realização das manobras. Essas imagens foram retiradas da primeira diretriz de ressuscitação cardiopulmonar da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que provavelmente será atualizada no próximo ano, né? Certamente, após o congresso que vai acontecer ainda esse ano. Então, gente, dando continuidade aí ao nosso estudo, a gente tem o seguinte, que o tórax, a gente sempre deve esperar que ele volte ao normal, né? Tem o retorno total, exato. Não é uma coisa nova, mas é uma coisa que é bem batida nessa nova diretriz. É o retorno total do tórax. Porque a gente não pode fazer a compressão e não deixar com que o coração ele se encha, né? Então, como ele está totalmente dependendo daquelas compressões, a gente tem que comprimir para que esse sangue ele seja espalhado, seja realmente bombeado através da bomba, que é o coração que está precisando das compressões, mas a gente precisa também que ele volte a se encher. Então, por isso que o retorno total ele deve ser sempre verificado. E não se apoiar sobre o tórax após cada compressão. Então, você não vai fazer a compressão e se apoiar, porque senão você não vai ter o retorno total do tórax. Isso aí a gente tem, não sei se o pessoal é de tempo, quando a gente enchia a bicicleta quando era criança, na bombinha, né? A gente tem aquela parte da bomba que a gente aperta todinha e aí a gente espera ela voltar todo ao seu tamanho original. Porque se você ficar apertando, você não vai conseguir encher. É a mesma coisa do coração. Ele é uma bomba, se a gente não voltar o tórax todo ao normal, né, Jamile? Ele não vai ter o tempo, não vai estar aberto o suficiente internamente para ele fazer a nova compressão. Fazer o retorno. Então sempre para deixar fazer o retorno total do tórax para poder fazer a próxima compressão. Então, gente, fiquem atentos aí. Nós temos aí mais informações, que o limite das interrupções nas compressões torácicas aí,
a menos de 10 segundos. Isso é importante, sabe, esse reforço, né, Jamila? Isso, ele ressalta que 10 segundos é o tempo suficiente para fazer a verificação do pulso. Então, para que a gente vai interromper as compressões? Para verificar se o pulso retornou de forma efetiva. Então, a gente não vai poder verificar o pulso enquanto está fazendo a compressão, porque vai ter a presença do pulso porque a gente está comprimindo. Então, tira-se a compressão para verificar o pulso, mas não mais do que 10 segundos, porque esse tempo de interrupção vai ter consequências, né, durante essa RCP. E ainda o dispositivo mecânico para compressão torácica, né, que é uma tecnologia que já é utilizada não só de forma internacional, mas também no nosso país, que é um dispositivo que vai estar envolto no tórax e vai justamente fazer essa compressão torácica. No entanto, o padrão ainda é a compressão manual, né? Foi verificado vários estudos e verificaram que, mesmo com toda a tecnologia de ser indicado e sim de ser efetivo, mas as compressões manuais elas ainda são padrão. No entanto, existem alguns momentos em que esse dispositivo pode ser indicado, como no caso de uma sala de angiografia, né, em que a gente vai ter a radiação e muitas vezes não vai dar para todos os profissionais estarem lá fazendo esse tipo de reanimação. Uma ambulância em movimento, em que tem um risco maior para o socorrista, até mesmo a efetividade pode não ser tão adequada. E ainda quando a quantidade de socorristas não for suficiente. A gente tem uma situação em que tem múltiplas vítimas e não tem a quantidade de profissionais adequada. Então, posso estar fazendo uso desse dispositivo. Exatamente. No entanto, sempre focando que o dispositivo mecânico ele não é o de escolha. O escolha ainda é as compressões manuais. Então é isso aí, gente. Então nós temos aí agora uma tabela, vamos aí para a tela para a gente verificar o que fazer e o que não fazer aí no suporte básico de vida de forma resumida, né, Jamila? Exato. O que a gente pode fazer, né? O que os socorristas devem fazer e o que eles não devem fazer. Então, realizar a compressão torácica com frequência de 100 a 120, a gente já discutiu, no mínimo 100, no máximo 120. Não devem fazer a inferior a 100 ou superior a 120. Comprimir a uma profundidade de pelo menos 2 polegadas, ou seja, 5 centímetros. Mas não pode comprimir numa profundidade inferior a isso, porque no mínimo 5 centímetros, né, Jamila? Exato. E nem superior a 2,4 polegadas, que equivale a 6 centímetros. Ficamos atentos, Jamila, porque as provas, as bancas, às vezes são maldosas, né? Às vezes o examinador, ele está num dia ruim, brigou com a esposa, aí a examinadora tem um problema aí pessoal, e aí brigou com a amiga, e vão colocar lá 2,4 polegadas. Aí a pessoa aprendeu que é até 6 centímetros, mas esqueceu que equivale a 2,4 polegadas. Que pode cair na prova. As duas medidas que podem ser cobradas em prova, tanto as duas, que é o mais correto, 2,4 polegadas entre paredes 6 centímetros, mas as bancas elas podem colocar só uma das duas e a pessoa às vezes esquecer e errar uma questão preciosa na prova, né? Exato, uma questão simples, né? Que poderia ser facilmente acertada. Então, permitir o retorno total do tórax após cada compressão. Então, dessa forma, a gente não vai se apoiar no tórax entre as compressões. A gente tem que fazer a compressão e não se apoiar, deixar o tórax ter o retorno total. Exato. Minimizar as interrupções nas compressões, né, como a gente já discutiu. Não deixar essa interrupção ela se alongar. Por mais de 10 segundos. E ventilar adequadamente, ou seja, 2 respirações após 30 compressões e cada respiração administrada em 1 segundo, né, como a gente já citou. Então você vai a cada 6 segundos fazer uma ventilação e essa ventilação vai ter uma duração de 1 segundo, provocando, né, a elevação do tórax. Ou seja, você tem que ver se essa ventilação está sendo efetiva. Não adianta você achar que está ventilando e não ter elevação do tórax, porque aí você vai estar só perdendo tempo nas compressões e não vai estar ventilando de forma adequada. E nem aplicar ventilações excessivas aí. São 2 ventilações a cada 30 compressões. Então isso não deve ser feito aí pelo E ele até ressalta que essa ventilação excessiva ela pode ser tanto a quantidade como também a força que é utilizada, né? As repetições, a força excessiva. Então, sempre ter cuidado, porque a gente sabe que o excesso de ventilação ele também pode ser danoso para o paciente. Exatamente. Então, ficaremos atentos a isso. Então, nós vamos agora, gente, falar sobre o suporte avançado de vida. A gente já fez esse debate importante sobre o suporte básico de vida. Gostaria de fazer uma pergunta aí a você, Jamila. Eu sei que é enfermeira, hoje está trabalhando no hospital universitário, está aqui hoje fazendo essa brilhante explanação aí. Quando a gente conversou para a gente preparar essa aula, já tinha uma parte que a gente fez em conjunto e você aí fez uma leitura aí rápida, conseguiu fazer uma aula aí muito interessante. Foi fácil chegar até aqui, chegar a ser concursada, a ter sua posição profissional, que você ainda está trilhando, que a gente sempre está trilhando, né? Exato. Como é que foi essa caminhada? Teve dificuldades no momento de ir para a sua aprovação no concurso?
Olha, dificuldades a gente tem sempre, né? Mas é claro que com o tempo a gente acaba aprendendo como não errar alguns pontos, evitar alguns pontos para não errar. Mas realmente não foi fácil. Desde a graduação, a gente tem que estar sempre se preparando. Não adianta a gente achar que vai pegar uma aula como essa, ou qualquer aula pronta, e vai simplesmente aprender aquele conteúdo se a gente não tiver uma base. Então é importante para o aluno sempre ter uma base desde a universidade, tá sempre focando no que realmente, naquela temática que ele mais gosta, naquela área que ele acha que vai ter uma afinidade maior. Infelizmente, quando a gente começa a trabalhar, a gente não começa a trabalhar nem sempre com o que a gente gosta, ou com o que a gente realmente queria trabalhar, mas cabe a cada profissional trilhar o seu caminho. Se é aquilo que eu quero, então vou me especializar naquilo, vou procurar uma residência, vou procurar uma especialização, vou focar no concurso que eu quero passar, porque realmente para a área de saúde hoje em dia, e especificamente para a área de enfermagem, a gente tem que estar pautado realmente numa área que a gente goste de trabalhar e que a gente realmente queira crescer. Não adianta a gente ser mais um no meio da multidão. Acho que todo mundo, quando escolhe uma profissão, quer se destacar, quer ser diferente. Então, para isso, a gente realmente tem que estudar. E concurso realmente é uma área que é bem complicada, porque a gente às vezes tem uma preparação, tem a capacidade, mas no momento da prova não consegue ter um desempenho tão bom. Isso não quer dizer que você não tenha capacidade ou não tenha inteligência suficiente, mas que às vezes alguns pontos acabam deixando a desejar. E é isso que a gente tenta trabalhar, né? Não só no nosso curso completo como um todo, mas direcionado para os vários concursos, direcionar o aluno para que todos os erros que, por exemplo, eu ou você já tivemos na nossa vida profissional, na nossa vida de estudante, porque assim, eu acho que a gente nunca deixa de ser estudante. Para a gente preparar essa aula, a gente teve que estudar, a gente teve que estudar rápido para procurar uma aula bem atualizada para vocês. Então a gente nunca vai deixar de ser estudante, a gente nunca vai deixar de aprender coisas novas. Eu sempre digo que todo plantão eu aprendo alguma coisa. Isso é verdade. Se a gente não estiver lá disponível para aprender, para crescer, a gente não vai ser diferente, não tem um diferencial. E de enfermeiros e profissionais, infelizmente, o Brasil, o mundo como um todo está cheio. Então a gente precisa realmente ter um diferencial. Estudar, né, Jamile? Focar nos concursos. De forma direcionada. E concurso realmente é a melhor oportunidade para a enfermagem, porque os melhores cargos, os empregos, que a gente tenha uma estabilidade, que a gente não só estabilidade, que tenha um salário condizente com a nossa preparação e formação, por meio de concurso, né? Exatamente. E a gente percebe essa importância do preparo. Muitas vezes você está bem preparado, é um profissional que sabe resolver qualquer necessidade. Resolução assistencial, assistencial, né? Bem, mas na hora do concurso não consegue a aprovação, muitas vezes porque não estudou direcionado. Aí é uma coisa que eu acho interessante, assim, eu falo para vocês, que é uma forma da gente, tem até de incentivar vocês realmente a focar no estudo, para concurso mesmo, né, Jamile? De forma técnica, que é uma técnica. Eu fico assim impressionado, Jamile, com a quantidade de pessoas lá no hospital universitário, foram mais de 156 enfermeiros, já se chamaram mais de 140 de forma rápida, enfermeiros e técnicos de enfermagem, mais de 270. Assim, a maior parte dessas pessoas estudaram no nosso site, Rômulo Passos. Aí assim, eu fico impressionado, com toda sinceridade. Profissionais de extrema capacidade de resolução, profissionais capacitados, que sabem desenvolver, e aí encontraram o quê? Encontraram uma preparação técnica. Exato. Eu estou lá, é uma grande satisfação a gente ter participado desse conjunto, de fazer o seguinte, de fazer uma preparação que tenha uma direção para a prova, né, Jamile? E a gente percebe, você conhece lá pessoas que estudaram com a gente, né? Muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas tiveram esse direcionamento realmente através das aulas que na época eram apenas em PDF, né? Eu particularmente estudei não só para esse concurso que passei, mas também para o de Petrolina, que também foi aprovado, e para os outros que fiz e fiquei muito bem colocada, mesmo não sendo aprovada. Então a gente sabe que tem que ter um direcionamento. Estudar, capacidade intelectual, muitas pessoas vão ter. Mas o diferencial, ser direcionado, ter uma técnica de estudo, ver como é que aquela banca cobra, ver o que é que aquela banca já cobrou, o que pode cobrar. Porque muitas vezes a gente até discute, né, que é um concurso para hospital, mas que a prova é basicamente sobre a atenção básica. Mas aí se a gente tivesse visto o que é que aquela banca normalmente cobra, o histórico dela, as provas anteriores, as provas
posteriores, os comentários, porque muitas vezes a interpretação da banca é um pouco diferente da interpretação que você Exato. poderia ter. Então é por isso que a gente tem que ter um estudo direcionado. A gente não faz, toda a equipe que trabalha com Rômulo Passos na preparação desses concursos tem esse direcionamento. A gente vai ver justamente a interpretação da questão, como aquela questão foi feita, qual a fonte, porque muitas vezes uma literatura traz de um jeito e outra literatura traz de outro, então a gente vai direcionar justamente isso. Não quer dizer que a gente vai acertar 100%, mas a gente consegue acertar 99%. É verdade. E é isso, gente. Nossa equipe de professores é quem dá a base de sustentação. Que não sou eu sou apenas um facilitador desse processo, mas nós temos a Jamile, que é enfermeira concursada, temos a Cene também, que é outra enfermeira concursada, temos a Rebeca, a professora Rebeca, que foi em primeiro lugar no concurso geral da UFPB, e outros professores, como Kaique Jordan, que está lá no Hospital Universitário do Edgar Santos, lá de Salvador, temos professores em Brasília, então em todo o país, pessoas que estão aqui, em sintonia com o concurso público. Então aqui é uma forma de a gente conversar, bater um papo, gente, nessa importância do direcionamento, em tudo isso que é que a gente quer chegar. Um exemplo é isso, Jamila, nós ao chegarmos lá, a gente viu que a gente participou dessa preparação de mais de 80%, talvez 90% dos enfermeiros e técnicos que estão hoje no Hospital Universitário da Paraíba, isso é um exemplo da realidade nacional, e a gente verifica que a preparação deles não deixa de deslizar em nada. A nossa preparação, inclusive, eu estou lá aprendendo a cada dia com vocês. Certeza. O que quer dizer isso? Que nós que estamos no site não somos mais preparados do que a enfermagem como um todo. O que a gente tem é uma técnica, um direcionamento, e nós estamos em busca do conhecimento constante, que cada um aprende com os outros, né, Jamila? Exato. Com é uma outro troca, e com né? um estudo, claro, né? Porque a gente tem que estar sempre se atualizando. Tem coisas novas o tempo todo. Recentemente eu fiz um curso de reanimação neonatal e no dia anterior já tinha saído a nova diretriz. Então aquele curso que eu estava fazendo já precisava ser atualizado porque já tinha saído uma nova norma. Então é isso que o site ele preza, que a gente sempre tenha atualizações, que a gente sempre esteja voltado para o que é de mais novo, porque até um tempo atrás... Os bancos cobram isso, né? Exatamente. Muitas vezes a gente acha que, não, mas a atualização saiu agora, então acho que isso vai ser começado a cobrar ano que vem. Mas a partir do momento que a atualização ela foi implementada, a banca ela pode assim já que os cobrar. editais. Então os editais que foram publicados a partir de 15 de outubro já podem cobrar essa norma aí nova. E aí, para a gente não perder muito tempo, gente, é importante a gente ressaltar essa importância, Jamile, para você ter ideia, na prova agora que teve de Goiânia, no Hospital Universitário, caiu uma questão sobre a emenda constitucional 86, que altera a forma de participação da União em relação aos gastos mínimos com a saúde, que agora também é 15%, similar aos municípios, mas da receita corrente líquida. Inclusive, tem isso no nosso curso completo de legislação do SUS, e foi tema de prova, Jamile, uma emenda constitucional que foi de março de 2015, foi já tema de uma prova que ocorreu em setembro de 2015. Então, e uma questão como essa pode ser a diferença entre quem vai ser ou não aprovado. Porque Então, às vezes um único ponto faz a diferença. por isso que essa aula aqui, gente, é importantíssima, que ela certamente será tema de não a maior parte das provas, mas sim todas as provas de enfermagem, cobrando uma, duas ou mais questões sobre as diretrizes novas que a gente está abordando aqui, né, Jamila? Até mesmo estudos de caso, que eles trazem várias informações. Exatamente. Então, tem que ter um raciocínio clínico voltado justamente para as atualizações. É uma maratona, que é uma aula densa, uma aula completa, que você vai estar acompanhando aí até o final. Se precisar, dá uma pausa, toma uma água, né? E volte para assistir o vídeo até o final. E vamos aqui seguindo o nosso bate-papo aí agora sobre suporte avançado de vida. Exato. E houve algumas atualizações em relação ao suporte avançado e a gente vai focar um pouco sobre a vasopressina, né? Porque antes ela já era indicada. Não só utilizando, substituindo algumas doses da epinefrina, para substituir a primeira ou a segunda dose da epinefrina, como também em conjunto com ela durante todo o problema, né? Durante toda a parada. Então ela era uma droga que poderia ser de escolha em relação à adrenalina e epinefrina. Isso, juntamente, né, as duas sendo utilizadas de forma conjunta. A vasopressina junto com a epinefrina. Ela substituía algumas doses da epinefrina. E ela foi retirada, né? No algoritmo de 2015 ela foi retirada porque foi verificado que ou ela sendo substituta, né, da epinefrina na primeira ou segunda dose,
ou utilizando a vasopressina sozinha, nos estudos clínicos que eles observaram, viu-se que não havia diferença entre a vasopressina e juntamente com a epinefrina e somente a epinefrina. Então, para facilitar, simplificar a memorização e a utilização desse algoritmo, a vasopressina foi retirada e agora a droga de escolha é somente a epinefrina. Isso aí é uma questão de potencial de prova, né? Da mesma forma que a atropina foi retirada e se cobrava, o ver, ouvir, sentir. Isso. Que tudo foi isso retirado. que acaba sendo assim muito comum, né, no algoritmo e que é retirado, eles sempre gostam de cobrar, porque o aluno às vezes fica com aquela, e ele sempre fica naquela dúvida, será que foi retirado mesmo, será que não foi? Então, será que não foi? Sempre então, é fique bom, tranquilo, tenha certeza que ela foi retirada aí. Sempre é bom estar sempre se atualizando para verificar. Outro ponto aí, né, é do SCO2, né, para verificação do fracasso da ressuscitação. Então, a verificação, né, dessa fração de CO2 no final da expiração. Se após 20 minutos que o paciente está em parada, você pode verificar que esse CO2 está diminuindo, não está tendo uma resposta adequada, pode ser um indicativo de fracasso de ressuscitação, ou seja, que aquela ressuscitação, aquela reanimação pode não ser efetiva. No entanto, esse padrão ele não pode ser verificado de forma isolada. Ele tem que ser verificado com outros pontos, mas são alguns pontos que o suporte avançado de vida trouxe, justamente para somar, né, nessa verificação. A gente sabe que somente o profissional médico pode indicar a parada da reanimação. No entanto, cabe a todos os profissionais que estão participando desse momento estar verificando, estar disponibilizando os equipamentos adequados e ter o conhecimento adequado para também estar avaliando isso junto com o profissional médico. Então, verificar esse CO2 no final da expiração após 20 minutos pode também estar sendo indicativo de fracasso da reanimação. Se ele tiver, a gente verificar que não tem CO2 sendo expirado, mostra que não está tendo uma troca, uma troca gasosa adequada, que então isso vai estar sendo né? verificado através da capnografia e de outros meios também de análise de gases, a avaliação de análise de gases também que vai estar sendo implementado quando o paciente está entubado através de dispositivos. Então, quando isso for identificado, então pode ser um indicativo junto com outros de um fracasso na reanimação. Que a gente sabe, a gente vai inspirar o oxigênio para levar células, para todo aquele processo de energia para o nosso organismo, e como excreta, nós temos CO2 que vai sair na expiração. Então é isso aí, gente, que vai ser esse parâmetro para verificar a questão da troca gasosa, né, Jamila? Exato. E temos também essa RCP extracorpórea. Isso. Como o próprio nome diz, né, como a gente tem a circulação extracorpórea, a RCP extracorpórea seria justamente a canulação, né, você vai canular um vaso de grande calibre, seja ele uma veia ou uma artéria, para que essa circulação extracorpórea seja uma adicional durante a reanimação. Por quê? Durante essa extracorpórea a gente vai poder verificar se houve algum método que seja reversível, né? A causa que levou à parada. Se for reversível, pode ser já identificada e tratada, enquanto o paciente ele vai estar recebendo essa circulação de forma adequada. No entanto, é um método que precisa de equipamentos adequados, de profissionais treinados e também de toda uma arquitetura, né? um protocolo que deve ser seguido. seguido. Então, a gente trouxe esses pontos, na verdade, todos os pontos que foram implementados e atualizados, porque esses pontos podem então ser não só cobrados, né, nas provas em geral, mas também para conhecimento assistencial de todo mundo, né? A gente tem que saber. Até porque a gente tem hoje estudantes que nos acompanham que estão lá no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, que tem essa disponibilidade, né, desse tipo de tratamento. Então, os laboratórios de hemodinâmica, eles podem também estar trazendo esse tipo de intervenção. Então, realmente é uma intervenção mais renomada, mas que realmente precisa ser citada, precisa ser estudada e entendida. E a gente torce que o SUS ele evolua cada vez mais aí no atendimento cardiológico, que é vital, né? Exato. A gente sabe que o SUS, ele, por mais com tantas as limitações que tem, a gente sabe que grandes procedimentos de grande porte também são realizados e podem ser implementados. A gente tem que defender nosso sistema, né, Jamila? Eu sou apaixonada por ele. A gente tem que defender, gente, porque o SUS não é de político nenhum, o SUS é nosso, é uma conquista popular. O SUS, a gente às vezes fala assim, o serviço de saúde está precário, porque o político que está por trás daquele serviço não está dando as condições necessárias de gestão ou está tendo isso, um superfaturamento, desvio de recursos. Mas o sistema de saúde, como ele é organizado e como ele deve ser cada vez mais fortalecido, ele é importante porque a saúde é um direito de cidadania. Imagina só, a pessoa que não tem condição de ter um plano de saúde, não ter acesso ao SUS. E apesar da pessoa ter um plano de saúde, ela acessa o SUS no SAMU, na vigilância, nas imunizações, nas cirurgias, transplantes,
na hemoterapia, são tantas as ações, né? Exatamente, muitas das ações. E a gente sabe que grandes procedimentos de grande porte também são realizados pelo Sistema Único de Saúde. Exato. No entanto, existem ainda assim algumas limitações que vão estar relacionadas não só à gestão, até mesmo aos próprios profissionais de saúde, que muitas vezes têm algumas limitações, não são qualificados de forma adequada, nem remunerados de forma adequada. Tem um cargo horário aumentado. Então, existem vários problemas, mas o sistema em si é um sistema muito bonito. Aí a gente vê algumas pessoas, eu não uso o SUS, como se fosse um sinônimo de pobreza, de falta de renda, né, de baixo. Graças a Deus que eu estou utilizando o SUS, a gente tem que pensar assim, que é um direito de cidadania. Eu utilizo todo dia, porque eu trabalho nele. Então vamos lá, gente, seguindo aí o nosso bate-papo. A lidocaína também é importante, esse reforço que foi dado aí, né, Jamile? Isso, a lidocaína, ela pode ser utilizada, né, na pós-parada, ou seja, após a PCR, justamente para evitar, né, uma recorrência, né, da fibrilação ventricular ou da taquicardia ventricular sem pulso. Então, na verdade, não existia assim, um estudo que comprove a diminuição da mortalidade ou a diminuição do tempo de internação. Mas evita, né, que aquele paciente que já teve amparado por fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso tenha uma recorrência desse ritmo e tenha uma recorrência da parada cardiorrespiratória. Lembrando que os antiarrítmicos, a lidocaína, a amiodarona, são para os casos de parada cardiorrespiratória por fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Aqueles outros tipos de parada, que é a sistolia, que é aquela linha reta, a parada total de ritmo cardíaco, ou atividade elétrica sem pulso, que tem um ritmo falso, mas não tem nenhum batimento cardíaco, essas não são tratadas, né, Jamile? Com antiarrítmico. Com antiarrítmico. São outras causas, principalmente às vezes com marca-passo, né? Isso, existem várias terapêuticas que devem ser analisadas de acordo com cada... Quando a gente fala nesse caso da lidocaína, é fibrilação ventricular sem pulso e fibrilação ventricular. Então, gente, não vamos esquecer isso aí. E nós temos aí também beta-bloqueadores que pós-PCR, né? Isso, também podem ser utilizados após a parada, mas devem ser sempre avaliados, né? Porque, como nós sabemos, os beta-bloqueadores, eles são indicados para uma melhoria na circulação, eles diminuem a utilização daquele débito aumentado. No entanto, eles devem ser sempre avaliados caso a caso, porque podem causar bradiarritmias, insuficiência cardíaca. Então, não há uma indicação geral, como a gente acabou de discutir. Como a gente tem na epinefrina, né, a dosagem de... Isso, vai variar em cada caso. Cada paciente, você vai ver se aquele paciente tem a indicação, se ele realmente precisa desse beta-bloqueador, se ele já fazia uso do beta-bloqueador antes, que ele já é um paciente cardiopata e precisa manter essa prescrição. Então, cada caso vai ser avaliado de forma isolada para que tenha um melhor prognóstico. E vamos lá seguindo, que aqui é muito conteúdo. Então, nós temos aí os cuidados pós-PCR, né? Isso. Que são então, aí reforçados. A gente discutiu o suporte avançado e agora a gente vai discutir um pouco o que tem que ser feito após a parada. Então, a angiografia, né, é um estudo, é um exame que deve ser implementado justamente naqueles pacientes que tiveram algum tipo de parada extra-hospitalar ou que tiveram alguma instabilidade, seja ela hemodinâmica ou elétrica, né, que foi identificada através do ECG ou através de outras análises. Então, essa angiografia ela deve ser implementada para uma análise, ver onde foi que ocorreu aquela parada, qual foi o local que foi acometido. Então, esse exame ele deve sim ser implementado nesses pacientes, principalmente nos que tiveram parada extra-hospitalar e que tem alterações do ECG com supra de ST e que tem uma parada previamente já determinada que a causa foi cardíaca, já que a gente sabe que existem outras causas, né? Apesar de que a grande causa é um problema cardíaco, mas existem outras causas, por exemplo, uma obstrução que levou o paciente a uma parada respiratória e evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. É menos comum no adulto? Mas pode acontecer. Então, já sabido que a parada foi por uma causa cardíaca, é indicado também, é uma das indicações para a angiografia. E aí, a gente tem aqui esse vídeo tanto para vocês que são profissionais de enfermagem, profissionais já mais qualificados, e como para a população em geral. Isso é angiografia, gente. Anjo vem de vasos sanguíneos, grafia vem da parte de visualização desses vasos sanguíneos aí, como se fosse um raio-x dos vasos sanguíneos. Isso, então, a gente vai fazer uma cateterização, né, para visualização desses vasos, de um modo geral, com a utilização de um contraste. Né, que deve ser avaliado, deve ser analisado se o paciente não tem algum tipo de reação, de alergia, porque é uma medicação que vai ser administrada de forma direta, né, para a gente tirar uma fotografia dos vasos sanguíneos. Através de um aparelho bem... que a gente chama de raio-x, né, que vai usar o raio-x, na verdade,
o intensificador de imagem, ele vai, como o próprio nome diz, intensificar a imagem através do contraste para visualizar esses vasos. Nós temos também, gente, que isso é importante, esse controle da temperatura direcionada na pós-parada, que está aí em média de 32 a 36 graus 24 horas. E nas nossas recomendações de 2010 era de 32 a 34 graus, agora é até 36 graus, e não é mais 12 horas como poderia ser antes, agora é mais de 24 horas, né, Jamile? No mínimo por 24 horas. No mínimo por 24 horas esse controle direcional, ou seja, induzido, né, Jamile? Isso. Normalmente, esse controle direcional de temperatura vão ser voltado para pacientes comatosos, né, que vão estar com um nível de rebaixamento, claro, que pode ser induzido ou até mesmo uma consequência da parada ou de outro problema que ele possa ter. Então, esse controle direcional de temperatura, como o Rômulo já falou, ele vai focar nessa temperatura de 32 a 36 graus. Foi visto que não tinha grande diferença se você colocava o paciente sobre 32, 33 ou 36 graus. E o mínimo de 12 a 24 horas que antes era respeitado, agora a gente tem um mínimo de 24 horas. Né? Foi verificado que precisa desse tempo maior para que esse controle comece a fazer efeito. Qual o efeito que ele vai trazer? Vai diminuir os danos neurológicos desse paciente que teve uma parada. A gente sabe que quando o paciente tem uma parada cardiorrespiratória, ele tem uma limitação da oxigenação de órgãos nobres. Um deles é o nosso encéfalo, né? Então, nosso cérebro. Então, por isso que a gente precisa ter um controle direcionado dessa temperatura, porque quando a gente diminui a temperatura, a gente diminui o metabolismo, diminui circulação, consumo de oxigênio. Então, a gente vai ter uma diminuição geral do metabolismo. Então, a gente vai ter também um direcionamento maior para órgãos esses que possam ter sido afetados pela parada. E temos que tomar cuidado com a hipertermia, com a febre em pós-parada. Que é justamente o nosso próximo ponto, né, que ele vai falar do CDT, que é justamente controle direcional de temperatura, além das 24 horas. Então, ela está querendo dizer que eu vou ter que manter a hipotermia mesmo depois das 24 horas. Não, eu vou ter que controlar a temperatura. O controle direcional de temperatura não refere-se somente à hipotermia, mas o controle para que ela não exceda uma temperatura adequada. Então, o ideal é que essa temperatura ela fique dentro da normalidade, ou seja, até 37,5 graus, para que o paciente não desenvolva febre e não tenha justamente o oposto do que a gente queria antes. O aumento do metabolismo, o aumento do consumo de oxigênio, o aumento da demanda de... E ele está com o organismo frágil, está com o coração que ainda está comprometido. Isso. A depender do local que foi acometido, né, pelo infarto, pela isquemia. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E, claro, como nós temos essa meta maior de 32 a 36 graus, então pode ser que o médico pode avaliar, né, qual a temperatura ideal para aquele caso. Pode ser 32, pode ser 33, pode ser 36. E também de acordo com o que está disponível na unidade. Então, tudo isso vai ser avaliado para que tenha um melhor cuidado para esse paciente no pós-parado. Olha, você que está aí fazendo aí assistindo a nossa aula e o nosso debate aqui, esse bate-papo, na verdade, você verificou essa informação importantíssima para a nossa prática, até para a gente disseminar isso na nossa prática clínica. Mas imagine isso numa prova. Eu já respondi 3 questões botadas ainda para a diretriz de 2010, claro que não teve nenhuma prova depois de 2015. Mas em 2010 eu já respondi 3 questões voltadas para esse controle direcionado da temperatura. Imagina só isso aí, Jamile. Quantas pessoas acertariam essa questão? Só você está assistindo e algumas pessoas que estudam de forma bem direcionada do tempo. Então veja, gente, como você não pode cair em cascas de banana e estudar realmente como compromisso, né, Jamile? Exato. E vamos aí, seguindo aí, metas hemodinâmicas aí, que são também após recitação importantíssimas, né, Jamile? Isso, a gente tem que ter um cuidado com a hipotensão. Né? Do mesmo modo que a gente tem que ter um cuidado com o aumento do metabolismo, com o controle desse metabolismo, nós também temos que ter controle dessa pressão arterial. Então, o ideal é que a pressão sistólica ela esteja em torno de 100 milímetros de mercúrio, ou seja, não esteja abaixo de 90 e a pressão arterial média ela também não esteja abaixo de 65. E abaixo de 65 é uma hipotensão já que deve ser levada em consideração, porque já pode ser dar início a um choque, né? Isso, então a gente tem que estar sempre verificando como é que está essa suficiência cardíaca, como é que está essa bomba, como é que essa bomba está funcionando, como é que ela está drenando todos esses órgãos após a parada. Então essas metas hemodinâmicas elas devem ser alcançadas e isso é um fato novo, da diretriz nova. Então alguns pontos aí a gente até discutiu que já haviam presentes nas diretrizes anteriores. No entanto, essa meta hemodinâmica ela é nova e ela precisa ser atendida, né, porque foi verificado nos estudos que eles analisaram que havia um aumento da mortalidade, um aumento da morbidade desses pacientes quando tinham essa pressão sistólica abaixo de 90 e a pressão arterial médica
média abaixo de 65. Então, manter sempre a pressão arterial sistólica em torno de 100 para que essa meta seja alcançada. Se você tem dúvida em saber o que é a pressão arterial média, pesquise no Google, vai verificar que a pressão sistólica mais 2 vezes a diastólica dividido por 3. Então, a gente vai seguindo aqui, gente, o prognóstico aí do pós-PCR, né? Isso. O prognóstico ele vai ser baseado em alguns pontos que vão ser avaliados. O paciente pode estar sendo avaliado 72 horas após a parada, para verificar através de análise laboratorial, análise de imagens, alguns exames que vão estar verificando como ele teve essa resposta positiva ou não tão positiva após a parada. E quando o paciente está sob sedação, isso pode aguardar um pouco mais, porque a gente sabe que os sedativos eles podem interferir, né? Principalmente um paciente que vai estar em coma, um paciente que teve uma parada, esses medicamentos eles podem ter uma ação mais prolongada nesse organismo. Exatamente. Então está sempre verificando se o paciente está sob sedação, mas o ideal é em torno de 72 horas após a parada ou 72 horas após a normotemperatura, ou seja, a temperatura já está adequada, o paciente já passou pelo controle direcionado de temperatura, já está com a temperatura adequada, então faz esse prognóstico. E a questão da doação de órgãos. Então, assim, você pode dizer, o paciente teve uma parada, ele não vai poder doar órgãos. E isso não é verdade. A diretriz traz que a doação ela pode sim acontecer, em especial de rins e fígado, né? O paciente que teve uma parada, mas que teve por exemplo, um retorno da circulação espontânea, ou que passou um tempo nesse retorno da circulação espontânea, mas infelizmente evoluiu para morte ou morte cerebral. Então, isso pode acontecer sim, desde que nós estejamos numa unidade de captação rápida de órgãos, ou seja, o paciente já está internado numa unidade onde tem uma captação de órgãos efetiva, seja contínua, seja já trabalhada e toda dentro da política nacional que a gente já tem. Então, sendo necessário, sendo possível, né, essa questão tá disponível para o paciente, é até ideal, porque a gente vai saber que aquele paciente, infelizmente, não pode ser salvo, mas pode salvar outras pessoas. É verdade. No Fantástico ontem, a gente viu até uma história interessante, que era uma pessoa que teve a doação de órgão, do caso do coração, ele recebeu uma doação, e ele teve até uma técnica de enfermagem, teve uma proximidade e eles chegaram até casar, entendeu? Foi bem interessante a história, assim, história bonita, que mostra. E outra que eu verifiquei também em outro programa, foi de um médico, se eu não me engano, ele fez o transplante em Porto Alegre, no hospital lá de transplante, e ele hoje é médico, que é cardiologista, e ele que hoje faz o transplante. Então, a gente verifica a importância de a gente disseminar essa informação, que a gente tem uma forma de a gente minimizar o sofrimento, a dor da perda de um ente querido, porque a doação de órgão, ela vai gerar mais vida, né? E você só precisa avisar para alguém da sua família que quer ser doador. Não precisa deixar nada registrado, não precisa dizer, colocar na carteira de identidade, não precisa colocar em lugar nenhum. Só precisa dizer para o seu cônjuge ou para seus pais, se for a pessoa que for mais próxima, né, no caso da família, que quer ser doador. E isso salva muitas pessoas. Eu já trabalhei em serviço de captação de órgãos e é uma área que é realmente encantadora, porque uma pessoa pode salvar muitas pessoas, pode dar um prognóstico com uma qualidade de vida que não pode ser mensurada. É isso aí, galera. Vamos lá, levando, e nós agora estamos chegando no finalzinho do nosso debate. Está muito bom aí o bate-papo, mas estamos já chegando no finalzinho para finalizar. E vocês aí, o que vocês estão achando? Estão gostando? Deixem um comentário aí, gente, no YouTube. Curtam aí essa postagem, porque o YouTube ele encara isso. Ele entende que se um vídeo que teve uma curtida, que teve um comentário, que foi compartilhado, ele é interessante e ele precisa ser disseminado para toda a população do YouTube. Então vamos lá fazer com que esse vídeo, que é importante, de relevância nacional, chegue aí a todo o país. Então vamos aí falar sobre síndromes coronarianas agudas. E antes disso nós temos uma mensagem. Nós falamos aqui bastante da nossa vivência aqui na Universidade Federal da Paraíba, uma mensagem rápida aí, e também outro das 6.000 aprovados aí nos últimos 12 meses, que estão com a gente, que a gente está feliz com isso, que é Tatiana Maciel, ela que foi aprovada em primeiro lugar no concurso da UFPR, do Hospital Universitário. Ela que foi aprovada em primeiro lugar no concurso da Universidade Federal do Paraná, do Hospital Universitário. Tati, então qual é o segredo dessa aprovação? O segredo é você se preparar bem, ter um material maravilhoso, no caso seu, um planejamento também, tem que ter um planejamento, assim, e cumprir aquele planejamento à risca, para ter um cronograma bem direitinho, para ver se vai dar tempo de também você revisar, não basta só estudar, mas revisar todo o conteúdo, para fazer uma prova excelente. Então você foi bem disciplinada, né?
Tem que ser bem disciplinada mesmo. Se você quiser alcançar o êxito, tem que ser bem disciplinada mesmo. Gente, nós estamos aí com a mensagem de Tatiana Maciel. Parece fácil, né, ela falar que conquistou a aprovação em primeiro lugar, mas toda a trajetória não foi, gente. Tem uma trajetória de luta, de estudo. Eu sei que você vai acompanhar a gente, se não, ainda não é matriculado nos nossos cursos, que vai lá, vai conhecer, tem aulas, tem um material aí indispensável para a sua aprovação. Tenho certeza, né, Jamile? Exato, visite o nosso site e você vai ficar apaixonado por quantidade de conhecimento que a gente tem disponível e a quantidade de aulas que, como essa que está disponível no YouTube, vai também trazer vários conhecimentos, várias atualizações para você que está querendo ser aprovado no sonho do concurso próprio. Uma das professoras é Jamile, gente. Jamile, Sandy, que vocês conhecem, Rebeca. Então nós temos uma equipe grande, Kaique, Poliano. Então vamos lá com foco aí para aprovação. E vamos continuar aí sobre as síndromes coronarianas agudas, que também está aí sendo abordada pela nova diretriz em 2015. Então, o que a gente tem de observação, né, Jamile? Exato. O ECG, a importância do ECG agora pré-hospitalar, até para agilizar o atendimento quando a pessoa já chegar no hospital, né? Exato, ser direcionado, né? Até mesmo ele fala do foco de identificar se aquele ECG já tem um supra de ST, né? Já tem um infarto com a causa de supra de ST, então esse supra de desvelamento, ele vai estar presente no ECG, então a gente já vai direcionar esse paciente para um ambiente que seja direcionado para essas alterações hemodinâmicas. Então, um hospital que realmente tenha suporte para a intervenção percutânea coronária, que tenha um trombolítico efetivo, para que esse paciente ele não perca tempo, né, nesse momento. Nesse momento é importante isso. Imagina só, ele ser levado para o hospital que não tem um suporte hemodinâmico, coronariano, e aí ele já pode identificar aí tanto o médico como também outros profissionais, né, gente? Exato. Então, não só o médico, mas como profissional treinado que possa identificar aquela alteração no ECG, e ainda ele traz ainda uma outra alternativa que, se o profissional que estiver lá no atendimento não for treinado, ele pode entrar em contato através de alguma tela, algum computador, algum meio de comunicação atual que a gente já possa estar disponível, daquele ECG para que ele possa ser interpretado. Então isso é muito importante, porque o paciente já vai estar sendo direcionado para o local adequado. Tem até um programa similar isso que funciona no SAMU, né? Que tem aí um suporte do INCOL nesse sentido aí de avaliação de forma mais específica. Também temos a importância aí da fibrinólise, né, e da intervenção coronariana percutânea. Que é a angioplastia que a gente conhece, né, bem conhecida. E a fibrinólise seria justamente a utilização do trombolítico, né? Então ele vai estar mensurando, né, pesando o que é que você pode fazer em relação aos dois. Há uma pequena diferença em relação ao sangramento, né, intracraniano, quando se faz a utilização da intervenção coronariana percutânea. Então, por isso que muitas vezes ela é o tratamento de escolha. No entanto, tem que se avaliar se aquela unidade onde o paciente foi transferido, onde ocorreu o infarto, a síndrome coronariana aguda, seja uma angina instável, por exemplo, se esse paciente ele vai ter acesso a essa intervenção coronariana percutânea. A gente sabe que ainda é uma tecnologia que não está disponível em muitos lugares, apesar de que já teve uma disseminação muito grande. Então, se há a possibilidade de fazer, seja na unidade ou uma transferência rápida, o ideal é fazer a intervenção coronariana percutânea, que seria a angioplastia, seria já o tratamento mesmo com essa intervenção. No entanto, se não tem a possibilidade, né, de transferência ou de fazer naquele local, há a indicação de fazer a fibrinólise, mas também ser acompanhado através de uma angiografia. Né, que essa angiografia ela deve ser feita em 3 a 6 horas até 24 horas após o início do tratamento, né, para estar verificando como é que está sendo a resposta desse paciente a esse tratamento. Então, sempre estar verificando esses pontos, então é ideal até essa questão de regulação do paciente para que evite esse atraso no tratamento. Então, gente, nós temos também outras intervenções que foram que são ressaltadas. Intervenções gerais, que podem ser, né, a heparina, a utilização da heparina, a utilização da enoxaparina, a escolha de uma ou outra, a depender do quadro clínico, da indicação do paciente. Isso aí vai ser realmente avaliado caso a caso. E temos aí algumas situações especiais, são novas, também tem uma grande probabilidade de serem cobradas aí na prova de vocês. E são importantes para a gente disseminar, como por exemplo a overdose de opioides, que vai ser feita aí uma reversão com a naloxona, né, que é tipo um antídoto, né, funciona. Pessoas que utilizam essas medicações ou que tenham tentativa de suicídio, que a gente tem os sinais que a gente pode
evidenciar, fazer logo essa naloxona, né? Exato, e ele fala, né, a gente estava até discutindo isso antes da aula, que é mesmo pessoas que não são profissionais de saúde, mas que têm um acesso, já tem um contato com essas pessoas, um cuidador ou alguém que seja da sua família que faz a utilização desses opioides e tem um risco de fazer um uso exacerbado. Então a naloxona ela já tem que estar disponível para que não se espere até que o serviço de emergência chegue, porque a gente sabe que o opioide ele vai causar o quê? Uma depressão respiratória. Então o paciente com depressão respiratória ele tem um grande risco de quê? Ter uma depressão, parada respiratória e evoluir para uma parada cardíaca. Então se a gente tiver essa reversão logo antes da implementação, né, em tempo hábil, a gente já vai evitar que esse paciente evolua. Então, outro ponto que também foi discutido é justamente a repetição da dose que pode ser instalada. Então, vai ser feita uma dose de 0,4 miligramas no caso da intramuscular, ou 2 miligramas intranasal, que são os dois meios, até porque ficaria mais fácil para quem não é profissional, né, fazer, porque intramuscular você localiza o músculo, por mais que a gente saiba que tem, claro, uma ampla gama de conhecimentos para quem é profissional para fazer uma administração intramuscular, mas com um treinamento adequado, o cuidador ou alguém que esteja em contato pode sim ser prontamente treinado para isso. E o intranasal, que é simplesmente colocar a droga na região nasal. Então a droga pode ser feita nessas duas concentrações que eu já falei para vocês e pode ser repetida após 4 minutos se não houver uma resposta. Então essa repetição é importante porque muitas vezes aquela dose ela não é suficiente para aquela pessoa, então pode ser feita essa repetição se não tiver uma resposta, o paciente não acordou, não teve uma reversão daquela depressão respiratória ou da parada cardíaca, então pode ser feita a repetição. Vejam só, uma medicação que pode ser feita por profissionais não médicos nessas situações específicas, devidamente capacitadas, e a gente verifica que isso aí tem um potencial para a prova, né, Jamila? Isso, então sempre ter cuidado, porque assim, por mais que seja feito por profissionais não médicos, mas tem que ser sempre o cuidado, então o treinamento tem que ser criterioso. Então temos aí também a PCR durante a gravidez, que foi reforçado, né? Isso, foi reforçado porque já havia, né, uma orientação a respeito desse deslocamento manual do útero para o lado esquerdo, e esse deslocamento é justamente para haver essa descompressão aorta cava, né? Então a gente sabe que da nossa veia cava e da artéria aorta. Isso, a gente sabe que com a gravidez, né, o peso do útero, do bebê dentro do útero, vai fazer com que ocorra essa compressão da aorta e da veia cava. Então, quando a gente faz esse deslocamento, há uma descompressão, né, um alívio dessa compressão, fazendo com que ocorra uma melhor circulação da mãe para o bebê. E outro problema também que a gente tem que... E até mesmo o retorno da própria mãe, né, que vai acontecer. E uma outra coisa que a gente verifica é que em 2010 tinha a questão da inclinação, que era indicada. A mãe ela tinha que ficar uma inclinação de 27 a 30 graus. Até lembro quando eu fiz um curso de reanimação, realmente a gente fazia a inclinação da prancha longa com algum calço embaixo para fazer essa inclinação. Mas hoje essa inclinação ela não é mais indicada, porque viu-se que havia uma dificuldade, né, de fazer a compressão no paciente que estava nessa inclinação. Então foi verificado que essa inclinação ela não tem grandes resultados, que realmente o resultado é o deslocamento manual para a esquerda do útero. E então, faz dificultar as compressões. Então está sempre verificando também a altura do fundo do saco, se vai estar na linha do umbigo ou superior para fazer esse deslocamento. Esse deslocamento, se tiver o fundo do útero acima da linha do umbigo. Na linha ou acima, porque se vier abaixo ele não vai dar comprimento. Não vai comprimir, então fica atento. E temos a cesariana de emergência em alguns casos especiais, né, Jamila? Isso, em alguns casos durante a gravidez a gente não consegue fazer a reversão e muitas vezes a mãe ela pode evoluir para o óbito, não ter uma resposta satisfatória, e a criança, né, que está intraútero, ela poderia sim ter uma reanimação adequada, ser salva de forma, se o tempo for hábil. Então, esse tempo para a implementação dessa cesariana, ela ainda é um pouco controversa, então vai ser avaliado de acordo com cada caso. Então, ficar atentos a isso aí, gente. Então, temos o suporte básico de vida em pediatria, em que a sequência aí, ela continua CABI como preferência. O limite máximo aí de 6 centímetros de profundidade para compressão torácica em adolescentes. Isso. Crianças, a gente não tem essa referência. A criança é até no mínimo 5 e pronto, né? A velocidade também de 100 a 120 compressões por minuto. E a reinteração aí da necessidade da compressão e ventilação. Compressão e ventilação aí no suporte pediátrico, né? Então, nós temos aí que a administração aí é via rápida de fluidos isotônicos aí para o tratamento de choque séptico. Reforça, né, Jamila? Isso. Até porque é um choque, né? Tem um déficit
líquido circulante, aí nós temos aí essa administração rápida aí de fluidos isotônicos. Isso a gente já está trabalhando no suporte avançado, né? Então a gente tem que realmente ver que o paciente já está no pós-parada, ou está numa parada numa unidade mais, realmente uma unidade mais pronta para aquele momento. E também tem a questão da atropina aí, que é uma pré-medicação para intubação traqueal em enfermagem em emergência aí, em não neonatos, que não é obrigatório, né? Isso, anteriormente era obrigatório, ou seja, toda criança que era não neonato que fosse ser intubado, tinha orientação, que a obrigação não é bem a palavra, mas tinha a indicação de ser sempre utilizada a atropina. No entanto, quando foi feito alguns estudos e viram que não existia uma dose correta, uma dose mínima ou uma dose máxima, então só é indicada agora se a criança tiver um risco aumentado, um risco racional de bradicardia. Se não tiver, não há indicação. Então ficar atento a isso aí. E a amiodarona e a lidocaína são agentes antiarrítmicos aí, aceitáveis também, no suporte avançado. A gente já discutiu no adulto, né? Para fibrilação ventricular que seja recorrente, que seja refratária, ou seja, ela não tem uma resposta boa ao choque, então pode ser utilizada a amiodarona ou a lidocaína. E antes era indicado só a amiodarona, agora são indicados os dois de forma igual, então tanto na criança, faz. em pediatria e suporte avançado. E a epinefrina aí como droga de escolha também, mantém, né? E evitar a febre em crianças comatosas, né? Como a gente já discutiu no adulto, tem a mesma finalidade, evitar o aumento do metabolismo e evitar danos neurológicos. O suporte avançado em pediatria, a gente tem aí ainda que a temperatura aí, né? Isso, a gente vai ter o controle o direcionado da temperatura, né, que é o CDT, que a gente já discutiu no adulto e que é bem semelhante na criança. Mas aí vai ter uma diferença na temperatura, porque a gente pode ter dois casos. Pode manter 5 dias de normoterapia, ou seja, temperatura entre 36 e 37,5, ou pode ter uma hipotermia, né? 2 dias de hipotermia contínua, com inicial de 32 a 34 graus, e seguindo de 3 dias de normotermia, ou seja, começo com a hipotermia e termino com a normotermia. São duas opções, mantém os 5 dias de normotermia. O importante é não ter febre, né? Isso, o ideal é ou manter a normotermia, ou ter uma hipotermia para controle do metabolismo, ou eu tenho uma normotermia o tempo todo. Então eu sempre vou estar verificando esses dois pontos e, claro, isso vai estar sempre avaliado. Não é, eu acho que vou fazer assim, não. É de acordo com cada caso. É verdade, tem que ficar atento. Não é no achismo. E como a gente falou, monitorar a temperatura e sempre tratar a febre progressivamente. Ela não pode acontecer. Então, ficar atentos aí. Também, da mesma forma, aí, a gente tem o prognóstico durante. Isso, o prognóstico durante e após. Na criança, ele é um pouco mais difícil, então ainda está sob estudos. Então, o ideal é... Não tem como você ter um prognóstico definido. A questão dos fluidos inotrópicos está relacionado com também a manutenção da pressão. A gente tem que evitar a hipotensão, tem que manter a pressão de forma adequada. E a normoxemia é justamente a questão de evitar que tenha uma ventilação excessiva, uma quantidade de oxigênio aumentada ou uma quantidade de CO2 também sendo retida. Então eu vou ter a normoxemia, eu vou ter o que é normal, o que é ideal. Eu não vou ter nem a hipoxemia, nem um aumento dessa quantidade de oxigênio. Eu vou evitar também a retenção de O2, mas eu vou evitar também que esse CO2 seja muito diminuído, porque aí eu não vou ter uma troca adequada. Exatamente. E lembrando, gente, que o manual, que é essa alteração que teve do suporte de vida, bem como outros materiais e outros vídeos que a gente tem aí, que a gente já gravou, você acesse o link que está na descrição desse vídeo. Exato. Sempre acessando, né, os nossos links na descrição do vídeo. E eu quero saber, nós pedimos você para curtir o vídeo. Você curtiu já? Se não curtiu, dê uma pausa aí, vá lá curtir. Vamos aí, gente, ter essa proatividade aí, esse reforço, que é uma forma de patrocinar o nosso canal. Exatamente, e que a gente também mantenha, né, esses vídeos sendo divulgados no canal livre para que todo mundo tenha acesso. Então, a partir do momento que vocês curtem, a gente também promove o nosso feedback, né? E também continua trazendo cursos para vocês. É um feedback que a gente tem aí com vocês, a gente está feliz que o feedback é grande com vocês. Se tem aí, a gente está chegando no finalzinho, a situação agora neonatal, nós temos, né, aquelas perguntas que são feitas quando a criança nasce, né? Isso. A principal alteração foi justamente a retirada de uma das perguntas, que era justamente, além dessas 3 que vocês podem ver, gestação, bom tônus, se a gestação é a termo, bom tônus e se respirou, chora, é a ausência do mecônio que foi retirado. Então nós não temos mais essa pergunta porque, na verdade, agora, segundo a diretriz, não há tanta importância se o paciente nasceu com leito meconial ou não. O que importa realmente é a ventilação, é a respiração e a frequência cardíaca.
Então houve também essa questão da mudança só em relação ao tempo, que antes a clipagem era do cordão poderia ser a partir de 1 minuto, mas agora ele diz após 30 segundos. Então há uma gama maior, né? Após 30 segundos, isso vai variar de cada caso. Existem casos em que o paciente é prematuro e a térmica ele não tem necessidade de reanimação, não tem necessidade de qualquer intervenção e ele pode ficar lá do lado da mãe e o cordão ainda não sendo clampeado de forma imediata, fazendo com que ocorra uma melhora da circulação, a diminuição da anemia, diminuição da indicação de hemoderivados. Então tudo isso deve ser avaliado. Então esse cordão ele vai ter, ele pode ter 30 segundos para fazer pelo menos 30 segundos ou mais, né, que isso vai variar de cada caso, porque enquanto a criança está lá e o cordão não está sendo clampeado, eu estou observando. Estou verificando se a criança está bem, se ela está chorando, se a respiração está ok, a frequência cardíaca também eu posso estar verificando, porque de acordo com os sinais que a criança vai estar apresentando, eu posso fazer a ausculta. Então tudo isso tem que estar sendo dinamicamente avaliado. E a questão do líquido amniótico meconial, né? Quando é sabido que tem líquido amniótico, que tem mecônio no líquido, eu vou verificar quando a criança nasce a vitalidade dela. Se ela está vigorosa, está respirando, a frequência cardíaca está ok, então eu não vou precisar fazer nenhuma intervenção, não vou precisar de ventilação, eu vou retornar aquela criança lá para o lado da mãe. Mas se o líquido tem mecônio e a criança já nasceu largada, já nasceu com frequência cardíaca abaixo de 100, ou tem uma frequência respiratória, não é uma frequência respiratória, a respiração, se ela vai estar ritmo, vai estar regular, porque eu não vou avaliar a frequência respiratória na criança. Eu vou avaliar a respiração, se tem ritmo, se está regular, se está presente. Então, se eu estou verificando isso, se a criança está largada, tem uma alteração na frequência cardíaca ou na frequência respiratória, então eu vou fazer aqueles passos iniciais que a gente pode discutir em um outro momento, porque são passos bem direcionados para a ressuscitação neonatal, mas vou estar verificando se o paciente está tendo alguma alteração nessa frequência cardíaca e respiração, e se ele tiver, eu já vou instalar a ventilação por pressão positiva, que é aquela bolsa valvomáscara, né, que até no neonatal eles costumam chamar de bolsa autoinflável, porque ele não precisa de oxigênio para se inflar. Enfim, que é o conhecido AMBU pela marca, reanimador manual. Então eles vão usar realmente direcionado para a criança até 750 ml para fazer essa ventilação por pressão positiva, que é quando a criança realmente precisa da ressuscitação. Então anteriormente era entubada a criança para aspirar esse mecônio que está lá. Mas foi verificado que é melhor que a criança tenha alguma infecção respiratória, quando eu faço a ventilação, todo aquele mecônio que está lá na área, se eu não conseguir aspirar, se ele está mais interno, por exemplo, na traqueia, vá para o pulmão e cause uma pneumonia, do que eu retire aquele mecônio e retarde a ventilação, fazendo com que a criança se exponha a hipóxia, se exponha a alguma alteração neurológica mais posteriormente. E aí a gente tem o Golden Minute, né, que vai ser justamente 1 minuto de ouro, como a tradução diz, que é o tempo que eu vou levar desde a avaliação até a implementação da ventilação por pressão positiva, se for necessário. Então, vou avaliar aquela criança durante 30 segundos, vou verificar a frequência cardíaca e respiração. Se tiver tudo ok, beleza. Se não tiver, é o tempo, ou seja, 1 minuto que eu tenho até começar a instalar a ventilação por pressão positiva para aquela criança. E como a gente discutiu no slide anterior, tem uma necessidade maior de uma ventilação. E a novidade, né, que é justamente o ECG de 3 derivações. Antes a gente tinha necessidade na sala de parto somente da oximetria. Agora, além da oximetria, a gente também precisa ter o ECG de 3 derivações, que vai ser necessário, né, para avaliar a frequência cardíaca dessa criança. A gente sabe que a frequência cardíaca ela é verificada no pré-córdio por 6 segundos e é multiplicada por 10 para a gente saber a frequência cardíaca da criança, que a gente não vai poder passar 1 minuto lá verificando. Mas, por exemplo, uma criança que tem uma hernia diafragmática, que tem um deslocamento do órgão para um outro lado, você não vai conseguir verificar. Um derrame pericárdico, que vai estar, as agulhas vão estar abafadas. Então, às vezes, com esteto eu não vou poder verificar de forma adequada. E com o ECG, sim. Então, o ideal é que o ECG agora, né, com a norma diretriz, ele seja implementado também nas salas de parto. Nesses casos que há necessidade, né? Na verdade, toda sala de parto ele deve ter, porque eu tenho que estar verificando. Visto que a oximetria, apesar de ela dar uma frequência cardíaca, ela demora de 1 a 2 minutos para identificar. E 1 a 2 minutos, às vezes, é o tempo que a criança já precisaria estar entubada, já precisaria estar em massagem. Então, eu preciso realmente ter esse tempo. E nós temos também o DOI para recém-nascidos prematuros, agora na 21 a 30%. Antes isso, esse fluxo agora aumentou. De 30. Isso, antes a gente tinha só o fluxo atmosférico, que seria de 21. A gente sempre começava com
o ar ambiente, né? Mesmo que fosse com a válvula máscara, a bolsa válvula máscara, mas sem suporte de O2. Agora eu posso ter essa média maior, de 21% a 30%. E também a hipotermia terapêutica, Que vai ter a mesma finalidade de todos os outros hipotermias que a gente já discutiu. a gente está chegando aqui ao finalzinho aqui, é manter a temperatura também entre 35,5 e 37. 36,5 e 37,5, que vai ser a temperatura ideal para crianças que não precisam da hipotermia. Evitar sempre, né, hipertermia na gestação neonatal. As compressões serão 90 compressões e 30 respirações por minuto, ou seja, 3-1, no caso, quando for asfixia, né? Isso, a gente vai ter a... neonatais, asfixias, 3-1. Isso. 3 compressões para uma ventilação. Porque a maior parte das paradas são por via da asfixia. Então a gente mantém o ABC. Diferente do adulto, da criança, do adolescente, que a gente mantém o CAB, a gente vai manter aqui o ABC, porque as vias aéreas, a abertura das vias aéreas ainda é o primordial. Mas tem alguns casos que são causas cardíacas, for disfunção cardíaca, que evidentemente for cardíaca, aí nós vamos manter a da criança, Isso, que vai ser 15,2. Você pode aumentar, né, essa frequência, isso aí pode ser mensurado de forma de cada caso, mas pode aumentar, por exemplo, para 15/2, porque quando a causa é cardíaca, você vai ter o quê? Que focar no músculo, na bomba, que é a compressão no nosso coração. Então, fique atentos a isso aí, tá certo, gente? E temos aí também primeiros socorros, esse sistema de avaliação. A gente vai falar de uma forma bem rápida, né, dos primeiros socorros, só para vocês terem uma noção das principais mudanças, que em relação ao AVE, que é o acidente vascular encefálico, ele pede a implementação de algumas escalas para atualização, para que o profissional ele possa avaliar aquele paciente no pré-hospitalar e no hospitalar já com essas escalas. O tratamento da hipoglicemia leve pode ser com balas, né, a questão de alguns comprimidos com glicose, que muitas vezes não vão estar disponíveis, então ele já indica que alguns alimentos podem ser utilizados. A questão da posição, que antigamente faz, que a gente é muito velho, né? Anteriormente, a posição indicada era a supina, e agora, quando o paciente não tem lesão na coluna, não tem lesão de quadril ou pelve, o ideal é que seja a posição lateral, porque aí ele tem uma melhora, né? Da respiração, da oxigenação e da ventilação. Exatamente. E também a gente já tem a drenagem de alguma secreção que possa vir a ter. A administração de oxigênio sempre tem que ser regulada, nunca administrar em quantidade excessiva, nem em quantidade inferior ao que se puder regular com oxímetro, é melhor, né? A gente fazer isso aí. E vai sempre diminuindo, né? O paciente está mantendo a saturação, já vou diminuindo o fluxo de oxigênio para ver se ele vai segurando, porque o oxigênio ele é uma medicação, ele não pode ser. Vai verificando a calibragem da Venturi, se é diminuindo a concentração. 28%, aí vai verificando assim sucessivamente, podendo chegar até por volta de 50%. Então, de oxigênio aí. A dor torácica, né? Porque já pode ser indicada a oferecer ao paciente aspirina. Essa aspirina pode ser uma aspirina daquela que é indicada para alterações cardiovasculares, que é 200 mg, ou duas infantis, que são duas de 100. E pode salvar uma vida, né? Essa aspirina. Isso. E eles antes diziam que aquela que é revestida, ela não poderia ser indicada porque ela teria um problema para ser absorvida pelo estômago, mas na verdade quando ela é mastigada não tem qualquer problema. Então, sendo uma de 200 ou duas de 100 é o indicado até que o serviço de emergência chegue ao local, porque isso realmente pode melhorar a circulação e pode fazer com que aquele trombo... No caso da dor torácica, gente, isso é importante. Na anafilaxia, a gente tem a epinefrina, né? A adrenalina, o reforço da epinefrina que pode ser feito. Hemorragia, os curativos hemostáticos, a pressão no local. A compressão do local ainda é o padrão, mas existem alguns curativos com hemostasia, com hemostáticos, né? Algumas substâncias hemostáticas que já podem ser indicadas. Então, pode ser utilizado desde que tenha treinamento, tenha disponibilidade. Então, isso são realmente novidades que vão ser implementadas aos poucos. Esse é muito importante, o uso de colar cervical. Não adianta você usar o colar se você não souber. Então, se não sabe, é melhor que mantenha a vítima imóvel. Então, para colocar o colar que pode causar algum tipo de alteração respiratória, muitas pessoas colocam o colar ao contrário, isso eu tô falando de pessoas leigas ou pessoas que não têm o conhecimento adequado. A gente sabe que, infelizmente, existem alguns profissionais que não são tão bem treinados, então, na dúvida, é melhor não usar. É melhor manter o paciente imóvel, porque pode ter alguma insuficiência respiratória, o paciente pode ter alguma lesão no local e pode piorar, então é melhor não usar. Imagina só uma fratura na cervical e vai colocar o colar errado e causa uma lesão na medula. Existe toda uma técnica
técnica, né, para a utilização dos usos escolares. A gente aprende no atendimento pré-hospitalar que deve ser implementado e deve ser utilizado. Então, tanto a colocação de forma inadvertida como a retirada sem indicação também pode ser muito grave. Isso agora também não é tão comum. A gente verifica que na prática o colar já é colocado mesmo pelo pessoal do SAMU, né? Isso, nacional, né? Mas às vezes ele mantém, né, no hospital, o paciente está na emergência e é mantido. Então, tanto a colocação de forma inadvertida como a retirada sem indicação, porque a indicação deve acontecer, também é grave. Então, sempre esse cuidado. Os traumas torácicos, a gente sabe que tem aquele curativo de 3 pontos com vaselina, né? Que é o bem conhecido. O paciente tem um pneumotórax, para evitar que tenha aquele fluxo por aquele local, eu faço lá aquele curativo de 3 pontos. Mas existem pessoas que não sabem fazer esse curativo, aí faz um curativo compressivo. Aí o paciente vai ter uma lesão, vai ter um problema, porque o ar que entra não sai. Vai aumentar o pneumotórax e o paciente vai ter uma alteração. Então, na dúvida, deixa aberto. Você vê, gente, que a gente está falando de primeiro socorro. Isso, a gente está falando de cuidados realmente direcionados para pessoas mais leigas, né, que vão ser aquelas primeiras pessoas que vão chegar ao local. No entanto, alguns profissionais também acabam fazendo de forma inadvertida, então é sempre bom buscar um treinamento, ter dúvida, pergunta para alguém que tem um pouco mais de conhecimento. Se capacitar, né? Se capacitar, porque às vezes não é a área que você atua, está começando agora, então sempre bom estar perguntando. Essa questão dos dentes avulsionados por exemplo, o paciente perdeu um dente durante alguma lesão e os profissionais que estão lá, eles não têm treinamento, não têm capacitação para fazer a colocação. Então, manter esse dente, mesmo que a gente mantém um órgão quando ele é amputado, a gente pode manter um dente quando ele é avulsionado. Existem até alguns... E também quando no abdômen tem a visceração dos órgãos, a gente não pode colocá-los para dentro. Isso, a gente tem que manter a umidade, né? E proteger. E deixar ele lá onde ele está. Existem coisas que a gente não pode fazer no pré-hospitalar, somente a visão direta na unidade hospitalar. Então, o dente avulsionado, ele pode ser mantido até dentro do leite. Leite integral, alguns outros alimentos que a diretriz também traz, mas eu achei o leite mais popular, água de coco também. Né? Então, porque ele vai manter o pH como se fosse a saliva. Então, vai evitar que o dente se desgaste e pode ser recolocado pelo profissional adequado. Pode ser mantido por 30 a 120 minutos depois de avulsionado. O debate está muito bom, Jamil, mas a gente já está chegando ao finalzinho. E vamos à nossa última discussão, que é a concussão, que é um quadro neurológico, né, que pode ser um pouco difícil de ser interpretado. Então, muitas vezes precisa realmente de uma avaliação, de alguns suportes mais adequados. Então, muitas vezes, mesmo com a orientação do atendente, o socorrista não vai conseguir identificar. Então, é só para reforçar que muitas vezes esse treinamento para a população também é necessário. Jamile, deixar assim claro, para quem chegou até aqui nesse vídeo já é um vencedor, né? Mostra que tem comprometimento, que quer realmente estudar, e isso acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente não chega ao final do que a gente se propõe, que é o estudo de forma organizada. Então, meu amigo, uma salva de palmas para você aí que saiu do outro lado da telinha, para vocês que vieram até aqui e que estão firmes, tanto na preparação para concurso, como na preparação para a vida profissional. Então, nós estamos aqui, foco nos estudos, a vitória é certa. Então, Jamile, qual a sua mensagem para quem está aí na luta, que almeja ser aprovado no concurso? Eu sei que já passou por essa trajetória, o antes e o que está atual. Vale a pena, Jamile? Vale a pena. Então, quando a gente chega no que a gente sempre traçou, na meta que a gente traçou, a gente realmente se sente realizado, se sente feliz. E o que eu digo para vocês é que a gente nunca para de estudar, a gente sempre está se atualizando. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que a gente fez com muito carinho, com muito empenho. A gente realmente procurou fazer uma revisão direcionada para o que as provas poderiam cobrar e que você pode utilizar desde um atendimento de alguém que está precisando da sua ajuda no pré-hospitalar, seja você profissional ou da população em geral, até mesmo no intra-hospitalar. Então, boa sorte e até a próxima. Gente, nós só temos a agradecer a vocês, Jamile, que no dia 15, quando foi publicada essa diretriz, dia 15 de outubro, eu já mandei um WhatsApp para vocês, Jamile, vamos fazer o debate, você já se prontificou em atualizar o nosso material e nós já estamos aqui no dia 18, fazendo esse debate aí, 3 dias após, para vocês aí, com exclusividade. E isso daqui que está no YouTube, Jamile, é só uma palhinha do que a gente tem no nosso site romulopasso.com.br e do nosso curso completo de enfermagem. Então, um forte abraço, vamos aí, dá um joinha aí se você gostou desse vídeo, se você acha que vale a pena a gente gravar mais vídeos, mais debates. Nós estamos com vocês, firmes aí, com a sua aprovação, com a sua conquista, sua realização pessoal. E nós temos aí a mensagem final do nosso grande amigo Lourival Júnior aí, que é
aprovado também em primeiro lugar. Professor, você só tem aprovado em primeiro lugar? Nós temos em vários primeiros lugares, praticamente todos. Mas nós temos também o segundo, terceiro, quarto, quinto. Então é uma brincadeira, gente. Nós temos aí uma felicidade, com toda a modéstia, que nós estamos aqui nessa corrente para a sua aprovação. Forte abraço e vamos lá, firmes para a sua vitória. Os materiais do professor Rômulo Passos são muito bons. Então, ó, o que tem na plaquinha, agora eu vou passar, com certeza. Por ser um material tão bom, acabou contribuindo para a minha aprovação no Instituto Federal do Piauí em primeiro lugar.